é muito doido isso, porque até mesmo eu que trabalho produzindo conteúdo pra internet, eu nunca tinha feito uma live no meu Instagram. Olha. Então a primeira vez que eu fui fazer foi tipo assim, foi muito esquisito, assim. Eu falei, gente, como é que faz? Como é que é? Muito doido, né, essa adaptação. Caraca. E o que a gente. Vamos retomar o que a gente estava falando. A gente estava falando sobre essas informações, né? E como falar de educação nesses tempos é importante justamente quando a gente se depara com essa gama de informações e quando não a má interpretação das informações, né? Muito. Não, é de se pensar, porque às vezes tem até muito essa questão que aconteceu, um caso recente que eu gosto de citar, é quando a Anitta chamou a Gabriela Priori pro Instagram dela para fazer uma live para começar a falar sobre política. Conceitos básicos para pessoas como eu e você, que tivemos acesso ao ensino superior e somos ativistas, né? Mas que para boa parte da população não é, que é o público da Anitta, e a própria Anitta também não sabia. E ela teve a humildade de dizer que ela não sabia sobre o básico de política e chamou a Gabriela para falar, né? E ao mesmo tempo que ela fez isso, muitas pessoas atacaram ela, falando que ela estava falando o básico, o mais do mesmo, sendo que pensar na visibilidade que ela tem. Eu acho que ela tem 45 milhões de seguidores no Instagram dela, né? Enfim, é muita gente pra caramba, né? Então, assim, pensar as pessoas que se identificam com ela, que acessam o perfil dela, vão ter acesso a essas informações sobre política que não são fáceis de entender. A gente que está estudando, que está na academia, às vezes se perde, fica confuso e não entende, né? Imagina a pessoa que só teve acesso ao ensino básico na escola, né? E a Bell Hooks, ela fala muito sobre essa questão da socialização, da disseminação do conhecimento, porque ela se inspira muito em Paulo Freire também, né? Que a gente estava conversando nas mensagens no outro dia. Sim, e assim, é interessante você falou, porque a Bell Hooks, ela fala exatamente sobre essa elitização da academia, né? E dos conceitos. Como isso separa a gente da prática, né? E as pessoas cobrando, aí você relatou esse caso da Anitta, eu acompanhei por meme. As pessoas que fizeram piadas, tá vendo? As pessoas que fizeram piadas da Anitta sobre essa situação, né? E muitas vezes eu me vi na Anitta nos vídeos quando eu estava entrando na universidade, porque eu vim de escola pública, todo o ensino da escola pública. E é exatamente isso, é você estar num ambiente e que você precisa do básico para compreender o que aquele professor está falando com você. Porque é o que a Bell Hooks vai dizer, essa divisão de teoria e prática, né? Essa grande crítica que ela faz à academia, afastando a teoria da prática, e é exatamente, eu acho que essa é o que mais eu admiro nas leituras sobre o feminismo negro, como falar de teoria, falar de conceitos, falar de filosofia está ligado à prática, não tem como separar isso, né? Então, é muito chato a gente ver, eu não tinha me aprofundado nessas questões do que aconteceu com a Anitta, mas é o que você falou mesmo, como as pessoas reforçam, né, essa elitização, como se as pessoas não caem na real, como o nosso ensino ainda é precário e os modos de vida também não nos levam a teorizar dessa maneira, né? Elitizada. A gente está preocupado, pessoal, a galera está preocupada com outras coisas, outras questões, tem que dar conta de outras coisas. Não, é exatamente isso. Eu senti mais, assim, eu vi um ensino de escola particular, né? E fiz uma faculdade particular de publicidade. E na faculdade de publicidade, não era tão, assim, estimulado para a produção de conhecimento científico, né? Mas éramos ensinadas a produzir para o mercado. A técnica era ensinada. E aí, quando eu só fui ter contato, assim, minimamente com uma produção de conhecimento científico quando eu fui fazer a monografia, né? Em alguns lugares é o TCC. E aí, tá. E quando eu entrei no mestrado, né? Que eu faço mestrado na UFRJ, de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Quando eu entrei no mestrado no passado, que eu fiz sentir isso que você falou, da linguagem, da adaptação. Eu fui pegar um texto acadêmico para ler,
E eu falei, gente, o que é isso? Eu não sei português. Eu não sabia me adaptar, né? Isso me deixava muito mal na época. E aí depois eu fui vendo que é essa questão da elitização. Por exemplo, para minha seleção de mestrado, muitos dos textos que eles indicaram para a prova, né? Eu tive que procurar vídeos no YouTube, porque eu não conseguia entender. Eu fui procurar vídeo no YouTube para entender o autor, o conceito. Aí sim eu consegui entender melhor, porque eu mesma sozinha lendo aquele texto, aquilo parecia até outra língua para mim, assim, não fazia o menor sentido. E quando a gente está na academia, tem essa pressão, né, para a gente seguir essa linguagem acadêmica, que é uma linguagem elitista, que ainda tem muito pensamento eurocêntrico. A academia ainda está muito eurocentrada. A gente só estuda, em sua maioria, filósofos, pensadores europeus, majoritariamente homens, cis, hétero, né, brancos, vale pontuar. Então, assim, eu conheci Bell Hooks, por exemplo. A Bell Hooks, eu fui conhecer ela por causa do movimento negro feminista, que eu vi na internet. Uma menina, há 3 anos atrás, compartilhou aquele texto dela, Vivendo do Amor, e foi ali que eu li a Bell Hooks, e quando eu li a Bell Hooks, eu falei, gente, eu tô entendendo ela como se eu estivesse lendo uma amiga, né? Quando eu fui ver quem era ela, que era uma intelectual negra, que ela escrevia de uma forma acessível, ali foi meu ponto de partida para muita coisa, assim. E me estimulou cada vez mais a procurar mais sobre ela, porque você lê Bell Hooks é como se você estivesse conversando com uma amiga, assim, que ela não é porque a linguagem é simples que é menor. A linguagem simples e acessível, ela é muito mais rica do que usar termos acadêmicos, sei lá, que eles falam epistemologias, que é mais fácil falar, gente, formas de conhecimento, né, do que falar epistemologias. Eles são muito assim, parece até um pavão, né? Todo enfeitado. A gente na formação tradicional da filosofia, né, acadêmica, a gente tem esse enfrentamento, né, com esses conceitos que, né, a Bell Hooks não descarta e acha importante a gente conhecer eles, só que chegar de cara com esses conceitos, que é o que a academia muitas vezes faz, é completamente excludente. O número de evasão de alunos, principalmente cotistas, é muito grande por causa disso, né? Então, quando eu me deparei com o livro Erguer a Voz, da Bell Hooks, assim, realmente é um diário, né? Você está lendo um diário de alguém e com uma cultura, né, estadunidense completamente diferente da nossa, mas com tantas aproximações no recorte racial, de classe, muito próximo do que a gente sente aqui, né? Que a gente vive aqui no Brasil. E poder ler a Bell Hooks, compreender na fala dela e teorizar e praticar junto é muito bom, é muito interessante por isso. Acho que esse que é o diferencial dela, né, da filósofa. Não, eu acho isso fundamental. É o que eu tento fazer lá no meu canal no YouTube, Sapatão Amiga, que a partir do momento que eu entrei na universidade, no mestrado mesmo, eu tento pegar a academia, colocar numa linguagem acessível para passar para quem ainda não conseguiu chegar numa academia. E, inclusive, tem muito esse debate, né, de que cota, não é só a política pública da cota, né, mas a política pública de permanência desses alunos dentro da universidade. Porque não é só você colocar a pessoa lá dentro, porque a universidade, a graduação, por exemplo, xerox, passagem, alimentação, apoio psicológico, que é muito importante também, que a gente também não tem. Então tem todo esse debate de, tipo assim, não é só você entrar na universidade, é ter toda essa questão, né? E um debate também que eu faço muito lá no mestrado é principalmente as pessoas que não são herdeiras, né? Que são pobres, que moram no subúrbio, que você não tem um ambiente em casa para estudo, propício para estudo, né? Nem todo mundo é herdeiro para ter e mora no Leblon e tem uma biblioteca em casa, com uma sala de estudo e silêncio em casa. E também o estudo é um hábito, né? Então muitas pessoas não têm. Então quando você entra na academia, eles já estão deduzindo que todo mundo ali é igual, é herdeiro, pode só estudar, não precisa trabalhar, não tem filhos e filhas para cuidar, famílias para cuidar. Então, assim, quando eu entrei no mestrado, eu tive muitos esses embates, assim, de perceber que
mesmo meu programa sendo um programa majoritariamente negro e com pessoas brancas de movimento social, pessoas brancas pobres também, tinha um pouco desses embates, né? De que, tipo assim, o estudo acadêmico não é ensinado pra gente. A gente não tem essa praxe ainda, né? E eu sinto muito, muito isso dentro da academia, que é o que a Bel fala, é o que a Bel vai contra, é o que ela defende igual aquele livro dela que eu li também, O Feminismo é para Todos. Que ela chega, ela afirma assim, o feminismo é para todo mundo, o feminismo não é só para as mulheres, né? E eu acho isso fundamental, e eu acho ela à frente do tempo, porque ela já vem fazendo esses debates, se não me engano, desde os anos 70 e 80, dos anos 90, né? E só Sim. agora tá chegando aqui pra gente, né? Porque Sim. tem essa questão também da tradução, né? Porque muitos dos pensamentos não são, assim, traduzidos pra gente, né? Então, a gente tem um pouquinho desse delay de ter acesso a essas pensadoras. Eu estava começando a ler algumas partes do Ensinando a Transgredir, né? E é uma leitura, é uma escrita dela da década de 80 e, assim, super atual. E é onde ela fala que ela não era considerada acadêmica o suficiente, né? E como trazer as questões da vivência dela, né? Foi onde ela partiu para começar a fazer os estudos sobre raça, gênero, né? E classe. Então, eu só queria retomar uma coisa que você falou tão importante sobre essas condições do aluno de não só na academia, mas em casa também não ter uma estrutura para acompanhar isso. E eu fico pensando, quando a gente começou a fazer aquelas discussões sobre adia ou não o Enem, e aí eu fiquei lembrando de amigas, né, que conseguiram, assim, com muita luta, terminar a graduação em república ou em casa, sem internet. Brasil, 2 celulares, né? E o pessoal tá com internet, mas que internet? As pessoas não têm noção disso, né? Como isso é uma junção, é tudo excludente mesmo, é um conjunto de coisas, né? Começa com a elitização dos conceitos, das teorias, vai para o espaço físico da universidade pública, que não tem investimento, para aqueles que não são os herdeiros, como você citou, né? É tudo para excluir. Então, uma leitura, uma autora dessa que traz esse espaço, né, de acolhimento é muito bom. Não, e essa questão do ADI e o Enem, né, como você falou, traz muitos debates, né, porque o Covid, no geral, assim, trazendo para a nossa situação atual de pandemia, parece que pegaram uma grande lupa e deram um zoom enorme nas desigualdades sociais que nós, enquanto acadêmicas, os movimentos sociais, as mídias alternativas já vinham denunciando essas desigualdades sociais, junto com os outros estudos, enfim. Então, assim, é como se tivesse escancarado na frente de todo mundo as desigualdades. Principalmente, tipo assim, fique em casa. Né, manda a gente ficar em casa, mas ao mesmo tempo manda ficar em casa, mas as pessoas que moram em favelas estão tendo operação da polícia dentro das favelas. O menino João, que foi morto pela polícia, ele estava em casa. Mandam você ficar em casa, mas ao mesmo tempo mandam fazer operação policial e você morre, e você também fica em casa e estuda em casa. Mas quem tem acesso à internet? Quem tem computador? Tem gente que nem celular tem. Ou as pessoas que têm celular têm um plano pré-pago que não tem, assim, uma grande 4G para poder ficar vendo os vídeos no YouTube e fazendo aulas online. Né? Sem contar que também as escolas públicas não estão tendo aula, porque não tem estrutura para poder oferecer educação à distância, né? E esse debate também que eu vi sendo levantado pelas mães é que estão mandando as crianças ficar em casa e estão responsabilizando as mães pela educação das crianças, e isso está aumentando a jornada de trabalho dessas mulheres, que não tem só os filhos para cuidar. Os filhos, são as tarefas domésticas, dar atenção ao companheiro ou à companheira. Tem toda ali uma questão dessas mulheres enquanto administradora dos lares, né? Que é o que Bell Hooks fala no...
A Bell Hooks fala no Feminismo é para Todo Mundo, que ela fala que enquanto que as mulheres elas não se sentem à vontade em casa quando tem família, assim, porque quando tem família, principalmente se for um marido, essas coisas assim, ela sempre vai ter uma tarefa para fazer, então ela nunca vai ter tempo para ela. Eu acho que, eu não sei exatamente em qual capítulo. Que forte isso, cara. Ela fala, não sei em qual capítulo ela fala, depois eu posso te passar para você passar para as pessoas, mas ela fala isso. E quando ela falou isso, eu vi a minha avó nessa fala dela, sabe? Minha avó, enquanto era viva, ela não parava um minuto dentro de casa, enquanto uma trabalhadora doméstica que não recebe salário, assim como muitas mulheres por aí, né? Pois é, nossa, você falou isso agora, fora o número crescente da violência doméstica, né? Porque a mãe que está sendo violentada, né? Ela tá ali de frente com essa violência, mas a criança tá também, o filho tá também. Então, como é que tá a cabeça dessa galera, gente? E o pessoal pensando em Enem. Então, é realmente uma divisão aí mesmo, uma segregação daqueles que podem, daqueles que não podem. E assim, o Covid no Brasil, ele vem justamente para escancarar o clima, né, da nossa política, das nossas formas de vida, da nossa desigualdade de classe, de raça, gênero, porque pegou para todo mundo, né? Pegou para essa galera toda aí, mais uma vez, né? Mulheres. Que a gente está vivendo. Tá me ouvindo, Ana? Eu acho que travou você. Eu acho que você travou. Conseguiu? Ver se melhor. Não, ainda tá travando. Eu tô te ouvindo, mas você tá travando a imagem. É, a mesma coisa você. Eu tô te ouvindo e você tá travando também pra mim. Que coisa. Que estranho. Aqui pra mim, voltou, pra você tá alguém falou que voltou. Voltou? Acho que voltou. E aí, galera, vai dando um feedback aí. Se tiver muito ruim a transmissão, vocês falem com a gente, por favor. Oi? Tá, voltou, gente. Eu acho que eles recebem com um pouquinho de atraso, né, do que a gente tá falando. Pois é. Mas eu acho que... Vê se estão falando da internet. Olha, você sabe que eu tô vendo isso acontecer em muitas lives, eu acho que é por conta do nosso horário. Eu acho que esse horário, assim, a internet fica ruim pra todo mundo, eu não sei bem. Eu não sei, às vezes eu faço live à noite, 8 horas, assim, 8 horas é um horário bom. Eu nunca tinha feito live esse horário, então eu não sei. As meninas estão falando que voltou, outras estão falando que tá travando. Tô confusa. A imagem da Pri tá travando, o pessoal falou. Calma aí, deixa eu... Tá falando que só você tá travando. Nossa. A imagem do coletivo tá travando. Calma aí. Deixa eu ver se eu melhoro essa internet aqui. Não tem mais o que fazer não. Aqui parece que a transmissão da internet tá boa, mas... Às vezes é do Instagram também. Vamos ver. Como você falou do horário, né? Se pelo menos der para ouvir, eu vi que o áudio tá ok, a imagem é que tá travando. Então vamos continuar, estão te ouvindo. Então, a questão, a fala aqui tá mais importante que a imagem. Deixa eu ouvir, gente. Quase um podcast. Poxa, podcast também é outra ferramenta maravilhosa, né? Eu gosto muito, eu uso bastante. Eu acho ótimo, porque democratiza, porque o podcast você não gasta tanta internet quanto para ver um vídeo, né? Então acaba que fica melhor, né? Com certeza, prático também. E Ana, Sim. o que você, lendo Bell Hooks no Erguer a Voz, quais são as percepções que você tem tirado para
para questões assim da sua fala, da sua militância digital, sabe? Lá no seu Instagram, o que você tem tirado assim da leitura dela? Então, eu acho muito importante, né, que ela fala muito sobre a vida dela. Algumas pessoas acham isso errado, mas é a partir da vida dela que ela produz a teoria dela e o pensamento dela, né, dessas narrativas, né. E aquela questão que ela fala dos lares de famílias negras, óbvio que fazendo um recorte de famílias norte-americanas, mas que são um pouco parecidas com a do Brasil também, que ela era induzida a ficar em silêncio, que a fala até então, dentro dos lares negros, eram dadas apenas aos homens negros, né? E tinha muito essa hierarquia, né? Do o homem negro, a mulher negra e embaixo as crianças, né? Tipo, ela era a última a ser ouvida e a ter o direito à fala, né? Eu conto que isso foi moldando ela, né, na socialização dela, e só depois que ela começou a falar sobre ela, né? E o que me chama muita atenção, uma parte que ela fala, que quando ela começa a produzir pensamentos voltados para o feminismo negro, ela é muito atacada, né? Porque as pessoas não consideravam como uma produção de conhecimento científico. Não considerava aquilo como algo bom, né? Eu vejo muito nisso, assim, essa coisa de você chegar e de você começar a falar, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a montar meu canal lá no YouTube, há uns 3 anos atrás, eu comecei para falar de mim, porque tinham canais de LGBT no geral e tinham canais de lésbicas, mas eram brancos, né? Então eu assistia, mas eu não me via. Assim, eu não via minhas experiências ali, né? Então eu montei meu canal. E quando eu comecei a montar o meu canal, sendo que naquela época eu nem sonhava em fazer mestrado, e meu canal eu comecei montando ele para as minhas amigas, assim, sabe? Tipo, sem pretensão nenhuma. Fazendo vídeo para, sei lá, 5 pessoas verem. Eu comecei a contar o que acontecia comigo na minha formação, enquanto sapatão, enquanto mulher negra, e aí várias outras lésbicas negras do Brasil começaram a surgir e a contar experiências parecidas. E eu vi o quanto que mais eu falava, mais ia acontecendo, né? E se a gente não falar pela gente, ninguém vai falar, sabe? Tanto eu, enquanto uma mulher negra, lésbica e tal, como outras pessoas de outros movimentos, sabe? Se a gente não falar, porque é isso, sabe? A gente tem essa questão do conhecimento eurocêntrico, que é dado como padrão nessa construção do homem europeu como padrão universal, né? E hoje em dia também o feminismo negro tem criticado essa questão do padrão universal de mulher, que mulher é essa que a gente está falando, né? Não é a mulher negra, não é a mulher indígena, não é a mulher PCD, sabe? Não é a mulher gorda. Então, assim, a gente tem feito essas críticas, né? Então, quando eu comecei a falar, eu também comecei a sentir minhas barreiras, as barreiras que iam colocando para cima de mim. E quanto mais eu falava, mais eu sentia, mas ao mesmo tempo, mais eu queria falar, né? Que é literalmente erguer a voz, né? Como o título do livro. Eu vejo que é muito importante, assim, a comunicação é uma aliada de ampliar esses pensamentos, de ampliar nossas denúncias, nossas falas, né? Eu acho que é meio que é esse caminho, assim, sabe? De a comunicação também como uma aliada no erguer a voz, né? Eu tava aqui pensando que a partir dessa coisa que as suas experiências e colocá-las públicas, né? Como isso afeta o outro, né? Eu acho que a gente está vivendo muito esse momento, onde a fala do outro está atravessando a gente de modo que as representatividades, ela não é à toa que a gente ouve muitas pessoas, nossa, essa galera que a galera da preguiça, fica falando, nossa, hoje em dia é muita coisa sobre gênero, ai, tem que saber de tanta coisa. Eu dou aula para ensino médio, né? Então, o que mais ouço é esse tipo de coisa, assim, dos alunos mais têm uma tendência mais conservadora. Então, e é isso mesmo, né? E é isso mesmo que acontece, que quando as vozes começam, né, a serem ouvidas, né, as representatividades
vão surgindo e as pessoas vão formando e vão se identificando, né? E vão acompanhando esses movimentos. Agora, uma coisa muito interessante que eu vi a Bell Hooks colocar no Erguer a Voz foi que a chamada de atenção que ela faz para a gente superar essa questão da nossa fala não ser apenas um palanque para que o outro possa criar estereótipos de nós mesmos, né? E que a grande luta seria que essas falas e essas vozes, elas fossem reconhecidas não num olhar romantizado na questão menor, né? Não fossem romantizados e sim tratados como fontes de conhecimento. Olha que interessante isso, né? Então, muitas vezes, quando você viu mulheres como Carolina de Jesus, Audre Lorde, falando da sua vida através da poesia e da literatura, como isso muitas vezes foi tratado como algo romântico menor, né? E não verdadeiramente como fonte ali de conhecimento, fonte de novas formas de pensar, de viver e de luta também. Então, o que é interessante que a Bell Hooks traz e que caracteriza o feminismo negro é que a teoria e a prática, elas andam juntas, né? E você não pensar numa luta feminina como algo para todas as mulheres. Somos diferentes, então a gente tem que pensar em toda a multiplicidade que isso pode trazer, né? E é isso que eu acho interessante desse recorte do feminismo interseccional, né? Que hoje em dia a gente tem que se pensar que as opressões, elas são interligadas, sabe? Eu não posso sair na rua, por exemplo, e escolher quando que eu vou ser oprimida por ser mulher, quando eu vou ser oprimida por ser negro, quando eu vou ser oprimida por ser lésbica, quando eu vou ser oprimida por ser gorda, enfim, pela minha classe social. Tem muitas questões, as pessoas não escolhem. Às vezes ali, há muito que a Audre Lorde, ela vai trazendo quando ela fala que não existe hierarquia de opressão, porque não tem como você definir ali, sabe, quando é o quê, né? Por isso que eu acho que hoje em dia é muito importante que as lutas, no geral, elas pensem sobre isso. Lutar pela emancipação da comunidade lésbica, enquanto, por exemplo, tem mulheres trans sendo mortas, enquanto a expectativa de vida de uma pessoa trans não chega aos 40 anos, né? Então, assim, é entender que é tudo ali unido, sabe? É pensar também na luta dos povos originários, que são os povos indígenas. Também não é pela questão de, tipo assim, eu não vou militar por tudo, agora eu sou ativista de todas as causas. Tem muita gente que faz essa ideia errada. Mas é você pensar o quanto que as coisas são interligadas, né? O quanto que tá ali. E é esse olhar do feminismo negro, junto com o feminismo interseccional, vem pensar essa questão dessas variações, essa pluralidade do ser mulher, do ser negra, do ser LGBT no geral, enfim, tem toda essa questão. Quando a gente faz uma produção de conhecimento, né, a gente está fazendo uma produção aqui do nosso lugar de fala enquanto mulheres latinas na América do Sul, sabe, que também é uma outra questão. Então vão entrando várias questões para se pensar, sabe, tipo, e aí essa questão. Você falou das mulheres latinas, só para abrir um parênteses do seu podcast, né? Uma professora que vai trazer essas questões do feminismo e da Fátima Lima, que é outro recorte extremamente essencial. Nossa, falar da mulher negra dentro desse recorte latino, sabe? Latino-americano é fundamental também. Só para ver se eu gostei muito dessa aula, foi muito legal. A Fátima Lima, ela é excelente, ela é uma professora negra e lésbica da UFRJ, assim, uma doutora negra lésbica assumida da UFRJ, isso é muito importante, sabe? Dentro da UFRJ, que é uma universidade ainda super elitista, que vai de um outro caminho da UERJ, por exemplo, que já está mais diversa, mais aberta, né? Já está mais à frente, né? Ela tá lá dentro da UFRJ pautando essa questão, né? Eu acho muito interessante isso, porque, por exemplo, quando a Angela Davis veio para o Brasil, né, muitas pessoas ficavam exaltando a imagem dela, e a própria Angela Davis falou: eu não entendo por que vocês estão me exaltando se vocês têm Lélia Gonzalez, sabe? E a gente tem esse olhar, né, tipo, por causa do imperialismo norte-americano, de sempre olhar para os Estados Unidos, para fora, e esquecer dos nossos aqui. A gente já tem mulheres negras produzindo conhecimento há muito tempo. Feministas
feministas brancas também, sabe? Como a Eliette Safiotti, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento e diversas outras, assim, que estão ali já há anos pautando, sabe? E a gente não tá valorizando, a gente não conhece, a gente não é ensinada, né? Quando a gente começa, eu mesma comecei assim, quando eu comecei no feminismo e no feminismo negro, eu só via pensadoras estrangeiras, sabe? Eu comecei muito pelas norte-americanas, né? E ali por Simone de Beauvoir e tal, mas e as brasileiras? Cadê? Né? Por isso que eu acho muito legal esse trabalho que a Djamila Ribeiro faz do feminismos plurais, né? Que ela pega uma série de pensadoras aqui do Brasil e tem, acho que, se não me engano, 3 homens negros também, para produzir conhecimento, para produzir referências, sabe? E eu acho que isso é fundamental, esse trabalho, de a gente começar a voltar e olhar pra gente, sabe? Olhar pra cá. Porque por mais que a Angela Davis, a Patricia Hill Collins, a Bell Hooks estejam falando sobre ser mulher negra, elas estão falando de uma posição como acho que é afro-americanas, né? Enquanto a gente aqui está falando enquanto negras em diáspora, por exemplo. Nós somos mulheres negras em diásporas na América Latina, que a gente está no outro patamar. Se a gente for pensar em questão de capitalismo, a gente é o terceiro mundo, os Estados Unidos está lá em primeiro mundo, hegemonia de capitalismo. Então, assim, até tem muita coisa... né? Muito forte, né, Ana? A questão histórica, essa divisão de classes que a gente vive ainda como um grande fenômeno que ainda permeia sobre a gente pelo genocídio, a história de políticas de genocídio. E como isso está ainda aqui na gente, é tão atual, sabe? Não, é muita coisa, assim. Eu tenho treinado o meu olhar, né? Aprendendo com Bell Hooks, eu tenho treinado o meu olhar, por exemplo, que até ano passado eu não olhava para os povos indígenas, as mulheres indígenas. Eu sabia que existia, assim, mas eu não botava na minha fala, eu não parava para pensar sobre essas pessoas, né? E os quilombolas também. Aí, depois que eu fui começando a pensar, né, pra gente ver em conta que a gente está numa eterna desconstrução, né? Porque eu acho que as revoluções, elas não são paradas. A revolução não vai chegar, tipo assim, pronto, aqui a gente fez a revolução e acabou a nossa luta. Não, a gente vai estar para sempre, isso nunca acaba, né? Então, eu acho que a gente para sempre vai estar aprendendo, desconstruindo e repensando conceitos, né? Mas eu me chamei a atenção ano passado só, olha só, eu comecei no meu ativismo em 2014, ali com meus 23 anos. Só com 28 anos que eu fui olhar para a América do Sul, para a América Latina, para Lélia Gonzalez, por exemplo. Olha só quanto tempo eu levei. Se pensar o quanto que essa exaltação aos norte-americanos, ao eurocentrismo tá ali. Eu não tô falando também pra gente desmerecer essas pessoas, essas intelectuais, não. É você fazer a leitura desses trabalhos, mas sabendo de onde elas estão falando. Que elas estão falando de uma experiência norte-americana, ou de uma experiência francesa, como a Simone de Beauvoir, que vem entendendo também a produção do contexto histórico, que contexto histórico motivou, né, a produção daquele pensamento. Tem muitas coisas pra gente ver. Isso, assim, em termos mais técnicos dentro da academia, né, assim, de entender de onde aquela pessoa tá falando. Porque eu, como boa geminiana, eu sou muito curiosa, então eu gosto de ver quem é a autora, de onde ela é, em que contexto ela produziu aquilo, para depois ler o pensamento, que aí acho que eu me sinto mais próxima até. Meu fone tá aqui caindo, pronto. Eu acho que isso que você colocou é muito próximo mesmo com o que a Bell Hooks fala sobre conhecimento. E ela também usa muito Paulo Freire, né? Na Educação para a Liberdade. Ela ensinando a transgredir, ela cita muito Paulo Freire. E é engraçado, né? Eu fiz curso de pedagogia também, e como Paulo Freire defende essa questão de primeiro você ter um conhecimento de si, né, e outros filósofos também, né, para depois você vir a conhecer e estar em contato com outras formas de pensamento, mas que a escola fosse aquele lugar que primeiro acolhesse os modos de vida do aluno, para depois dar a ele a autonomia para ele ir buscar, né.
E eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar agora, porque como é importante quando a gente se depara com leituras que fazem a gente refletir sobre a nossa realidade, sobre a nossa condição, para depois a gente seguir mais um passo e fazer outras leituras de outras realidades e fazer essa ligação. E geralmente na escola a gente faz o contrário, a gente fica aprendendo, ou na universidade. A gente aprende primeiro aqueles teóricos, homens, e, enfim, europeu, que estão completamente fora da nossa realidade, para depois, pô, vai lá, se vira aí, agora procura leituras e autores que façam uma relação, uma ponte com a tua realidade, né? E como seria interessante se fosse o contrário, esse caminho, né? Primeiro a gente pudesse estar diante de autores que possam acolher uma forma de pensar e ser, né, mais próximo da nossa realidade, para depois a gente ter essa autonomia de buscar outros autores. E se for pensar em termos de escola, eu fiz ali o meu ensino fundamental de 2003, foi ensino fundamental e ensino médio, de 2003 a 2009, são as lembranças assim, que eu mais tenho da escola, porque o ensino primário, né, a gente ainda é muito novinha para lembrar de certas coisas, né, de certas práticas, mas assim, na minha época ainda era quinta série, eu entrei na quinta série em 2003, né, e aí eu terminei o ensino médio em 2009, e nesse período, mesmo estando com o governo Lula, né, na época, que ainda era o governo Lula, eu não tive ensino de história da África, por exemplo, nas minhas aulas de história, né? E só agora que isso virou obrigatório, né? Tipo, agora que eu falo recentemente, né? E naquela época eu não tive esse ensino. Eu acho que você travou. Tá me ouvindo? Oi? É que eu acabei de desativar, desativei os comentários aqui para poder melhorar a transmissão. Disseram que se desativar os comentários melhora. Tem gente que fala isso, né? E assim, você falou da escola, né? Na escola a gente é ensinado a decorar, né? O que é o vestibular, se não uma grande decoreba? Tipo, você, o professor ou a professora chega em sala, porque é o feudalismo. O que é feudalismo? Aí coloca isso, isso e isso. Tá, agora você copia isso, você não é ensinado a ter o pensamento crítico, e você repete aquilo no vestibular. E a faculdade também não está imune a isso, porque dentro da universidade ainda tem muito essa coisa de copiar e colar, sabe? Tipo, e não é essa coisa da gente operacionar os conceitos, sabe? Tipo, pegar aquele conceito e pensar como é que eu aplico isso aqui na minha realidade, sabe? E eu acho que os professores, quando eles entram em sala de aula, seja na universidade ou nas escolas, a maioria não olha que ali são alunos plurais, né? De diversas classes sociais, de diversos locais, né? Se a gente for parar para pensar em escolas particulares, assim, do bairro da Zona Norte e faculdade pública, né? Que são diversas. A gente também não serve como exemplo sei lá, esse Santo Agostinho da vida, Santo Inácio, que todo mundo ali tá na mesma classe social, né? E outras escolas aí que tem por aí de herdeiros. Mas eu acho que é muito isso, assim, eu não fui ensinada a operacionar conceitos. Eu fui aprender isso muito tempo depois. Eu não fui ensinada a ter uma leitura crítica, né? E isso também, que a gente estava falando de Covid mais cedo, né? Isso vai influenciar as pessoas que estão aí negando a ciência, negando as informações. Elas vão se basear em fake news do WhatsApp, porque para essas pessoas é mais fácil acreditar no amigo, no familiar que está mandando a mensagem, do que na mídia, né? Assim, tipo, tem muito essa questão assim, de negação de tudo. Eu fico pensando assim, né, sobre o que você falou sobre pensamento crítico, né? Como a gente tem pensamento crítico se o que chega pra gente nem é reconhecido pra gente como realidade? Então, como colocar um pensamento crítico em cima do que pra gente, às vezes, está no campo do imaginário ou do não real, né? Então, quando você fala de uma pandemia, né, e no caso no cenário do Brasil, no cenário brasileiro, e você não leva em consideração
Como é que se constitui um pensamento crítico em cima disso, se aquilo não faz nem parte da sua realidade? É o que você falou, assim, o caso das periferias, das favelas, tá tendo operação, tá todo mundo na rua, a vida tá normal. Vírus, o pessoal vai ler isso e vai achar que a gente está falando uma coisa assim que é completamente fora da realidade. Então, como você criticar algo que não está nem... Você não se sente pertencente, né? Isso acontece nos estudos de gênero, de raça, de classe. Como você vai estar de frente a um pensamento, criticá-lo, se ele nem constitui uma realidade para você, né? Então, essas pessoas, como é que aquilo não faz parte da realidade dessas pessoas, né? Pensar, tipo assim, isolamento social. Como é que a pessoa vai ficar em quarentena, em home office, se às vezes a maioria dessas pessoas trabalham como auxiliares de serviços gerais, porteiros, entregadores, sabe? Outro dia eu vi aqui na rua, a vizinha chamou um entregador, e o entregador era um menino, sei lá, de 15 anos, numa bicicleta, um menino negro. Numa bicicleta fazendo entrega, sem máscara, sem nada. Ele tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele não come. Essas famílias, se elas não trabalharem, elas não comem. O auxílio emergencial, que, se a gente for falar a verdade, é uma mixaria, não sustenta uma família. E como é que essa pessoa vai ficar em casa? Sabe? Então, fique em casa. Nem todo mundo, porque ficar em casa, o Covid é uma grande lupa em cima das desigualdades sociais, né? Porque ficar em casa também como é que fica em casa? Para as pessoas que têm minimamente um conforto, minimamente uma internet, sei lá, esses serviços de streaming, Netflix e aí afins, tudo bem, vou ficar em casa. Cada um tem seu quarto, enfim, várias questões. Mas para uma pessoa que mora 8 pessoas num cômodo, como é que fica? Como é que fica em casa? Sabe? Como é que... E aí? Isso, aí você vai dialogar com essas pessoas, elas não vão entender, porque o presidente, que é teoricamente a maior autoridade nacional, tá falando que isso é uma gripezinha. Ai, e aí a gente... Tô deprimida. Sabe, tipo... Oh, meu Deus. Tá falando que é uma gripezinha e tá mandando dar cloroquina pra pobre. Se você pega a fala dele, ele fala isso. A cloroquina vai ser indicada para as populações mais pobres. Por quê? Né? Então, assim, e aí como é que essa pessoa vai entender? Se pra gente que já estuda, né, tá no ensino superior, estuda um pouco de política e tudo mais, o cenário político brasileiro é caótico, a gente não entende nada, né? Eu gosto até daquele meme que é a Turma da Mônica, que é todo mundo correndo, tipo, não sei o que tá acontecendo, não sei. Ou então aquela dos Simpsons, que é a Lisa olhando e o Bart passa pelado em cima de um porco. Sabe? Meu Deus. Imagina para essas pessoas mais humildes. Ou então aquela galera, aquele meme da galera de história, né? Tipo, eu não quero ser professor de história daqui a 5 anos, ter que explicar o momento político do Brasil, o histórico político do Brasil, porque é um curso inteiro só para falar sobre isso. E haja filosofia também. Nossa. Essa sandice... Eu acho que essa sandice que a gente vive não tem Paulo Freire que tenha método didático pedagógico para ensinar as pessoas, assim, que tipo... Gente, assim, a gente pensar pós-Covid, né? Pré-Covid, pós-Covid, tipo, vem como uma onda mesmo para mudar nossos modos de vida. O pessoal acha, às vezes, que é uma conversa assim muito nova, que mudar de vida, mas, cara, a gente que costuma fazer estudos, se aprofundar e gosta de se aprofundar em algumas coisas, a gente está diante disso mesmo, de um cenário de mudança mesmo, das maneiras de pensar, de lidar, de se comportar, e tudo mais. Ana, eu acho que a gente vai terminar. Calma aí. Tudo acho bem. Que faltam alguns minutos. Não, porque a gente encerrou aquela hora e depois voltou, né? Sabe o que foi? Mas eu acho que já vai cair. Eu acho que daqui a pouco vai cair, que daqui a pouco tá batendo 1 hora. Mas aí. Então, eu acho que daqui a 10 minutos vai bater 1 hora, se eu não me engano. Isso, acho que sim. Tô contando aqui também. Eu queria que você falasse que quando eu tava pensando sobre... Fazendo uma ponte entre a Bell Hooks e a educação, né? Eu me deparei com esse artigo que você falou
onde ela fala do amor entre as mulheres, né? Uhum. E como esse artigo dela, né, ele, pra gente falar do feminismo e de nós, mulheres, e do amor entre a gente em todos os sentidos, né, todas as formas de amar. Como na educação isso é forte, assim, eu tô pensando no meu lugar de quem tá na educação, na escola, mas eu queria que você falasse também um pouquinho do seu lugar. Como é importante esse amor entre as mulheres quando a escola, né, é um ambiente predominantemente feminino, né? E como é importante a gente ter essa compreensão, essa sororidade nas nossas relações, esse amor, né? E se a gente tem isso, como a gente percebe que isso se torna revolucionário, né? Esses sistemas de opressão e dominação não suportam ver o amor entre as mulheres. Então, a solidariedade, a cooperação, né? Então, eu queria que você falasse também sobre essa escrita que a Bell Hooks traz sobre o amor entre as mulheres e falasse um pouquinho do seu lugar, seus atravessamentos também. Peraí, só um momento, Priscila. Peraí. Tá. Deu ruim aqui, ajeitei, pronto. Quando ela fala do Vivendo de Amor, né, e isso pra mim foi um dos principais textos que eu li, que eu falei assim, caraca, sabe? A gente pensa que isso, até a Angela Davis, ela traz isso no Mulher, Raça e Classe, né? Que as famílias negras, na época que foram escravizadas, né, ela faz esse recorte das famílias negras lá nos Estados Unidos, elas não eram, assim, você amar uma pessoa da sua família não era algo normal, porque você não sabia quanto tempo aquela pessoa ia ficar com você, porque você podia ter um filho e ele ser vendido, né? Então, as famílias, elas foram endurecidas, né? E quando a gente fala de mulheres negras, muitas foram criadas por outras mulheres que também estavam endurecidas. Sejam mulheres, quando a gente pensa aqui em contexto brasileiro, né? Que a gente tem essa questão das pessoas indígenas, das pessoas europeias que foram trazidas para cá para higienizar, né, aquele pensamento eugenista da época, não foram criadas para aprender a amar, né? Tipo, normalmente foram criadas por pessoas muito endurecidas. Eu fui criada por uma avó que ela era branca, mas ela era uma mulher pobre, sabe? Então, assim, essa questão do amor, de abraçar, de ter uma família, essas coisas assim, não foi para mim dado assim também, sabe? Assim como acho que para muitas pessoas. Então, quando você faz esse texto, você aceita que você pode ser amada, isso abre um leque de possibilidades para sua vida, porque você começa a se amar. Isso não é papo tilelego de vibes, é uma coisa muito séria que você começa a se amar. E a partir do momento que você se ama, você se respeita, e a partir do momento que você começa esse processo, você tem uma noção sobre outras questões e você não vai se metendo mais em cilada de tipo de opressão e de se meter em relacionamentos abusivos, né? Quando eu li esse texto dela, eu estava saindo de um relacionamento abusivo com uma mulher, né? Então, assim, foi muito fundamental, assim, para mim, esse texto aí, da gente entender que essa questão da criação, da competição feminina, de se pensar todas essas questões, e também se pensar também que nós somos mulheres diversas, né? Uma mulher negra, uma mulher branca, tem a questão de sexualidade, entra a questão da classe, origem também social. Aqui a gente do Sudeste, a gente é muito privilegiado, sabe? A nossa vivência enquanto mulheres sudestinas não é o mesmo de mulheres lá nas comunidades ribeirinhas, né? Sim. Então, assim, é você se ampliar e ver que nas desigualdades a gente também pode encontrar forças de luta, né? Porque quanto mais a gente pensa em ampliar, e melhorar e amar diversas mulheres, né? A gente começa a pensar em novas formas de fazer resistência a esse avanço genocida do governo Bolsonaro e desse bolsonarismo que está impregnado aqui no Brasil, né? Quando o feminismo ele traz a lógica da competitividade como uma das estruturas, né, que o patriarcado se solidifica, se apoia, né? Isso é uma coisa muito séria, porque realmente esse sentimento de competitividade e de reproduzir a opressão que a gente sofre, como isso só reforça, né, esse ambiente desigual. Então, assim,
existe um medo muito grande, né, dos poderes, né, de que a gente realmente se ame e a gente expresse esse amor umas pelas outras, né? O amor no sentido amplo, como eu tinha falado aqui, e sexual, e de cooperação, de amizade, em todos os aspectos, né? Quando mulheres estão unidas, sempre estão juntas, né? Sempre tem aquela velha piadinha, boa coisa não vai acontecer, né? Sempre para colocar como um aspecto ruim nessa nossa união, né? Então, isso é uma coisa muito interessante quando a Bell Hooks fala do amor, e principalmente do amor entre as mulheres, sabe? Assim, de uma militância, assim, militar pelo amor, né? E isso dentro do feminismo, isso eu não queria deixar de falar sobre isso também. Acho muito. Esses encontros é um ato de amor, né? Com certeza. E há de se ter muito amor para militar aí, hein? Com esse presidente, com esse governo, há de ter muito amor pelo outro, né? Pela escola, pela educação, pelas militâncias, pela diversidade de gênero, há de se ter muito amor, porque é difícil. Não, isso é verdade, assim, porque acho amor e paciência, e terapia e aromaterapia, o que mais a pessoa acreditar, cristal, tarô, astrologia, vai na fé, que tem que ter muita coisa aí por trás, não dá pra ir na cara dura, não. Você falou da aromaterapia, eu lembrei da Nathalie Neri, que você tem uma fotinho com ela, né? Adoro também. E ajuda o Coletivo Noelle também segue. Uma vez ela estava falando de aromaterapia, ela também super me influencia na aromaterapia também. Já busquei... Não, a Nathalie é maravilhosa. Essa outra fonte. Porque essa questão do amor é isso, também é o cuidado com você mesma pra gente não entrar nessa lógica de militância tóxica, né? De se jogar, e é isso, e essa saúde mental, sabe? Ou seu lado espiritual, dependendo do que você acredita ou não. Tem que se pensar em tudo, assim, de se cuidar no geral. Cuidar de você e cuidar dos outros, e cuidar no coletivo também, né? Porque se você não tá bem, você não vai militar de uma forma... Você não vai estar bem pra luta. Isso não faz sentido, assim. E entender esses aspectos interseccionais que a Bell Hooks e outras filósofas trazem, né, é importante, porque às vezes a gente cai numa lógica assim de a gente não quer entrar numa disputa de opressão, né? Quando a gente deveria estar se unindo e discutindo, e dialogando e se amando. A gente fica reproduzindo algumas falas que oprimem, silenciam o outro, que estão também buscando um espaço, um lugar de fala, né? Totalmente, assim. É aquilo que a gente falou, não tem hierarquia de opressão, né? Tudo ali é válido, não tem, eu sofro mais, e óbvio que em determinado contexto tem que se analisar. Né? Tem os recortes, mas tem que se analisar as opressões, é pela luta por todas as opressões acabarem, né? Porque se a gente, é o que a Bell Hooks fala no Feminismo para Todos, você é revolucionária ou você é reformista? Porque se você é reformista, ela faz essa crítica às mulheres brancas, que naquela época, e até hoje, né, digamos de passagem, elas querem só se equiparar ao homem branco e tá tudo bem. Então você é revolucionária, você quer transformar tudo e buscar novas socializações. Esse do Feminismo para Todos é o questionamento que mais fica martelando na minha cabeça. Revolucionário ou reformista, sabe? E aí, a partir daí, abriu minha cabeça para outras coisas também. Ai, tá ótimo, Ana. Foi ótimo esse papo, hein? Foi bem legal. Acho que a gente... Adorei! A gente pode abrir outros diálogos aí para frente. É muito legal isso. Acho que vai com a proposta também do Coletivo Noelle, né? Que a gente surgiu nessa emergência das mulheres na filosofia se conhecerem lá na UERJ, né? A gente não se conhecia, a gente não trocava nossas experiências, né? E é um curso predominantemente assim, masculino, homem branco, hétero. Então, a gente estava meio precisando desse espaço para se encontrar. E dele surgiram ótimas amizades aí.
Não, isso é muito fundamental que vocês. É um trabalho fundamental que vocês fazem. Eu estava vendo o perfil de vocês. Tem vídeo da Vanessa falando sobre a Hannah Arendt, né? Eu vou até assistir depois, porque eu quero começar a lê-la, então eu vou ver isso, a Larissa. Desculpa, falei Vanessa. Eu vou ver pela Larissa para depois ir ler, porque eu acho muito fundamental ainda mais agora, nesse cenário de negação da ciência. Nós aqui, enquanto estamos aqui, vocês também como influencers, porque vocês estão no Instagram, vocês são influencers também. A gente que está aqui nesse espaço virtual, é fundamental pautar produção científica também, divulgação científica de forma acessível. Eu acho isso fundamental a gente fazer. De pegar, de colocar, de transmitir conhecimento, de levar para as pessoas. É fundamental o trabalho de vocês. Foi legal você ter citado esse vídeo da Larissa, porque quem nunca esteve perto ou próximo desses conceitos de totalitarismo, enfim, Hannah Arendt, consegue numa linguagem como você falou, que foi no YouTube, para poder, né, entender um pouco. Enfim, é muito incrível essas possibilidades de comunicação que se abrem para gente, né, que estão aí para gente utilizar. E vamos ver se a gente continua. É só me chamar que eu volto aqui. Foi muito bom conversar com você, Priscila. Obrigada a você e às meninas do coletivo pelo convite. Eu fiquei muito feliz, assim. Por mim, eu falaria para sempre aqui de Bell Hooks, né? Mas só tem 1 horinha. Então é isso, sempre que precisar, podem falar comigo, quiserem conhecer meu trabalho lá no YouTube, no canal Sapatão Amiga, o Instagram também, @Sapatão Amiga, Twitter, tô por aí, pela internet. Tá bom, Ana. Obrigada, Ana, foi ótimo. Tô conhecendo também o seu Instagram lá, tô seguindo, e é muito bom, assim, a gente ter as possibilidades de encontro diante da gente, é bem legal. Vou encerrar aqui, então. Vou deixar gravado no IGTV. No IGTV, é só você encerrar que aparece a opção. Tá. Beijo, Ana. Boa noite. Tchau, Larissa. Beijão. Obrigada, Priscila. Beijo. Tchau.